Graça e paz, irmãos. Muito feliz de estar aqui novamente, de poder reencontrar alguns amigos, de poder também compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido da Sagrada Escritura. Mas antes eu queria, como de costume, falar de um livro, sabe, daqueles que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Seria um pecado. Chama-se Treliça e a Videira. Esse livro foi um dos livros sobre discipulado que mais marcaram a minha vida nesses últimos anos. Eu acho que boa parte da reflexão, principalmente da segunda parte da reflexão que a gente vai conduzir amanhã, é fruto da influência de muitas das ideias presentes aqui nesse livro. Eu queria indicar com muita ênfase A Treliça e a Videira, Mentalidade de Discipulado que Muda Tudo, do Colin Marshall e do Tony Payne. É um livro que vai trabalhar sobretudo sobre essa questão da treliça e da videira, das estruturas e da videira. O que é mais importante? Não é que a gente tenha que escolher entre um e o outro, um em detrimento do outro, mas entender que, a despeito da necessidade de ambos, um é mais importante. Porque do que adiantaria a gente ter uma videira de ouro, brilhante, sem vida, sem videira? Então esse é um dos livros que eu gostaria de indicar com muita ênfase. Você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Eu queria tratar do nosso tema de hoje, mas antes eu queria expressar minha gratidão a 3 pessoas que são muito importantes, têm sido muito importantes na minha vida. A primeira delas é o pastor Mark Dever. Quero agradecê-lo pelo convite, pela possibilidade de estar nesse internship lá em Capitol Hill Baptist Church. Tem sido um momento muito precioso para mim e para minha família. Eu acho que eu nunca estudei tanto sobre igreja como estou estudando nesses últimos meses, estudando e ao mesmo tempo vendo o trabalho incansável de alguém que não construiu, não edificou uma igreja da noite para o dia. O que vocês ouviram hoje é claramente perceptível quando você visita essa igreja, a igreja desse irmão. Eu estou muito feliz de poder conhecer, e quando ele citava as pessoas hoje aqui, eu conseguia lembrar dessas pessoas lá e ver que essas pessoas são reais, não são fictícias. Isso é maravilhoso. Obrigado, Dever, por essa grande oportunidade que você deu para a minha vida e para a minha família. Queria agradecer o Rick pelo encorajamento, né? Ele chegou e disse para mim: você pode, você vai fazer. E eu falei: bom, então vamos. Eu quero agradecer a Fiel pelo convite de estar aqui nessa conferência. E eu também queria agradecer a um pastor querido, que é o pastor Ken Davis, que está aqui. Ele tem sido um dos amigos importantes na minha vida. Ele tem me ensinado a seguir a Jesus. E para mim é uma grande honra poder caminhar do seu lado, pastor. Obrigado. E eu quero externar essa gratidão também à Vida Nova, porque ela, pela segunda vez, me concede um sabático para poder aprofundar mais o conhecimento, e eu não sou fruto de outra coisa senão dessa graça de Deus, dessa bondade maravilhosa que eu não sei explicar e que não julgo ser merecedor. E é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre essa graça maravilhosa que está por detrás de tudo o que a igreja faz. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao versículo 35. Deixa sua Bíblia aberta nesse texto. Deixa eu explicar para você o que a gente vai fazer hoje. Eu dividi a nossa exposição em 2 partes, 2 grandes partes. Na primeira parte, eu vou me dedicar a explicar o problema que envolve o tema, o custo do discipulado. Para isso, a gente vai tentar entender do ponto de vista bíblico o que significa custo
E também a gente vai tentar entender do ponto de vista bíblico o que significa discipulado. Ao entender do ponto de vista bíblico discipulado, a gente descobre que existem pelo menos 2 sentidos de discipulado. Nós vamos trabalhar o primeiro sentido hoje, na segunda parte da exposição, que é uma explicação desse texto de Lucas que nós vamos fazer. E amanhã nós vamos encerrar nossa reflexão com a explicação do segundo sentido de discipulado, que é o que a gente vai tratar, portanto, nessas 2 etapas da nossa reflexão. Gostaria de convidá-los à leitura de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 35, diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Em geral, quando a gente fala sobre custo, e esse é o nosso tema, o custo do discipulado, em geral a gente trabalha a questão do custo pressupondo que se trata de uma reflexão sobre decisões que precisamos tomar na vida. Toda decisão que a gente toma na vida, ela é baseada em cálculos que a gente faz. Cálculos de custo, por exemplo. Não são poucos, mas muitos os que, quando precisam tomar decisões importantes na vida, calculam se elas vão ter condições de dar conta das demandas que essa decisão exige. Por exemplo, se você quiser fazer uma viagem de férias para algum outro lugar do país, ou para um outro lugar que seja distante da sua casa, você vai precisar fazer cálculos, você vai precisar calcular, você vai precisar saber se você tem condições de ir até esse lugar, se você tem condições financeiras, físicas, se você tem tempo suficiente para fazer isso. Se você vai fazer um MBA, você vai precisar também fazer cálculos. Você vai precisar calcular o custo. Você vai precisar saber quanto que você tem, se você tem condições de arcar com as despesas de um curso como esse. Esses cálculos não dizem respeito apenas a questões materiais. Por exemplo, se você vai escolher um curso que você vai fazer na universidade, por exemplo, é um curso que vai definir muita coisa na tua vida. E para isso você precisa fazer cálculos não apenas se você tem dinheiro suficiente, mas você tem tempo suficiente para isso. Porque você vai precisar gastar tempo. E se você tomar uma decisão equivocada com relação à universidade, você provavelmente vai perder muito tempo. E perdendo muito tempo, você pode descobrir a frustração que é fazer escolhas erradas. Por isso, você primeiro pensa muito. Porque existem coisas que a gente faz na vida que quando a gente não pensa, quando a gente não calcula antes as consequências, quando a gente não calcula o custo antes, a gente se arrepende depois. Mas a gente não faz só cálculos a respeito de coisas materiais.
Nós não só calculamos custos a respeito de decisões que trazem implicações materiais para nossas vidas. A gente também faz cálculos a respeito de coisas que dizem respeito a uma outra dimensão que não é material, mas é espiritual. Um exemplo talvez clássico desse cálculo ou dessa reflexão acerca dos custos que uma decisão, por exemplo, de ordem espiritual poderia implicar em nossas vidas, é a famosa aposta de Pascal. Pascal foi um filósofo e matemático francês. Escreveu um livro chamado Pensamentos. Nesse livro, um dos seus aforismas fala exatamente sobre a aposta. E a aposta é muito simples. Ele parte do pressuposto de que existem proposições que são verdadeiras e proposições que são falsas. Isso significa que uma proposição nunca pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então esse é o primeiro pressuposto. Jonas, por que você está falando tudo isso acerca de aposta, de cálculo, de custo? Porque veja só você, o que o Pascal faz com essa reflexão acerca dos custos sobre decisões espirituais. Imagine você o seguinte cenário, um cristão discutindo com um materialista filosófico, um ateu, por exemplo. E o cristão, por um lado, diz o seguinte: existe vida eterna, e a vida eterna está reservada apenas para aqueles que creem em Cristo Jesus. Do outro lado, encontra-se o ateu materialista filosófico que diz o seguinte: não existe inferno, não existe vida eterna. Rob Bell tem razão. A gente está diante de duas situações extremamente difíceis, extremamente distintas. Entretanto, Pascal aconselha ao cristão que diga o seguinte ao ateu: vamos fazer uma reflexão sobre os custos da sua decisão e da minha decisão? E o ateu disse: sim, vamos fazer. E então ele diz assim: bom, suponhamos que você esteja certo. Bom, se você está certo, eu necessariamente tenho que estar errado, porque uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se você tiver razão, eu não tenho razão. Suponhamos que você tenha razão. Se você tiver razão, quando nós dois morrermos, não vai fazer nenhuma diferença. Eu não vou ganhar nada, e você também não vai ganhar nada. Mas suponhamos que eu tenha razão e você não tenha razão nenhuma, que eu esteja certo e você esteja errado. Se existir o céu, se existir o inferno, quando morrer, eu sei onde eu estarei e eu também sei onde você estará. Qual das duas alternativas teria um custo mais terrível? Então, nesse sentido, primeira coisa interessante nessa discussão é que o Pascal mostra para o cristão que as decisões e tudo aquilo que acontece no universo que dizemos que é espiritual, ele também joga papel fundamental no futuro. De que as nossas decisões no que diz respeito a tudo aquilo que envolve a nossa vida espiritual, o nosso momento espiritual, o mundo que a gente vive hoje, reflete no futuro, sim. E que, portanto, não calcular os riscos, os perigos, as perdas e também os ganhos de nossas decisões espirituais hoje é irracional, não faz sentido. Então precisaríamos entender que é necessário, sim, refletir sobre as nossas decisões espirituais, porque elas jogam, sim, papel fundamental no futuro. Elas jogam um papel fundamental em nossas vidas. Não seria a crença do materialista um cálculo de custo ruim? Principalmente se relacionado aos dilemas espirituais do homem? Entretanto, o texto que a gente acabou de ler, Lucas capítulo 14, versículo 25 a 35, trata exatamente de um custo que não é material, de um custo que não diz respeito ao que você pode comprar,
a decisões que você precisa tomar com relação a coisas que você poderia comprar, ter, possuir, mas diz respeito a decisões no campo do universo que a gente chama espiritual. Primeira coisa, o custo não é só algo que diz respeito a decisões materiais. O custo, ou a reflexão sobre o custo, diz respeito também a decisões que tomamos em nossas vidas, no que diz respeito à nossa relação com Deus. Segundo, o que é discipulado? Sabemos o que é custo, mas quando a gente diz o custo do discipulado, a gente está se referindo a um custo de uma experiência, o custo de uma experiência, de uma vivência, uma reflexão sobre uma vivência que chamamos de discipulado. A pergunta é: o que é discipulado? Quando a gente fala sobre discipulado, a gente descobre que discipulado, ele é o nome, a palavra discipulado, é uma daquelas palavras que podem se ajuntar àquele conjunto de palavras que a gente chama de homônimos, palavras que são usadas para definir diversas coisas distintas, como por exemplo o homônimo mais famoso, manga. Por exemplo, eu digo manga, o que você entende? Pode ser uma fruta, pode ser a parte da camisa, pode ser o pastor roqueiro. O que vai definir o sentido de manga é o contexto. A mesma coisa diz respeito ao discipulado. Eu estou propondo pensar sobre o custo do discipulado. Sabemos o que é custo, mas sabemos o que é o discipulado? De que falamos quando falamos sobre o discipulado? Eu acredito que a Bíblia se refere ao discipulado de duas maneiras. Isso eu aprendi num livrinho que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Esse livrinho aqui chama-se Discipulado. E ele começa exatamente fazendo uma distinção entre discipulado como o ato de seguir a Jesus e discipulado como o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Então já sabemos o significado de custo, sabemos que custo é uma reflexão não só sobre coisas materiais, mas também coisas espirituais. Agora nós sabemos o que é discipulado e que discipulado tem dois sentidos. Um é o sentido de seguir a Jesus, o ato de seguir a Jesus, e o outro é o sentido do ato de ensinar pessoas a seguirem Jesus. Muitos já devem conhecer aquela obra, já considerada um clássico da teologia contemporânea, escrita por Dietrich Bonhoeffer, chamada Discipulado. Quando Bonhoeffer escreveu esse livro, o título desse livro é uma palavrinha que foi cunhada por Lutero, chama-se Nachfolge. Em alemão não existe essa homonímia. Existe uma palavra para o ato de seguir a Jesus, Nachfolge, e existe uma outra palavra, Jüngerschaften, que é para definir o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Bonhoeffer escreveu um livro que fala exatamente sobre o tema que vamos tratar nessa segunda parte da nossa reflexão, que não é o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus, mas é o ato de seguir a Jesus. Quando você lê aquele texto, o que você descobre é que a preocupação toda daquele autor é referente ao ato de seguir a Jesus. Quando você lê um livro como esse, a preocupação deste autor é diferente da do Bonhoeffer. É a preocupação com relação ao ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. A tese que nós vamos defender hoje, e vai perdurar até amanhã, é de que existem dois sentidos de discipulado. Um como o ato de seguir a Jesus, e o outro como o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Porém,
o ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus pressupõe necessariamente o ato de seguir a Jesus. Pessoas que ensinam outras pessoas a seguirem a Jesus, mas não seguem a Jesus, não são capazes de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Essa é a nossa tese de hoje. Por isso vamos começar, em primeiro lugar, tratando do custo do discipulado no que diz respeito ao ato de seguir a Jesus. E esta é a segunda tese. Não só há um custo para aqueles que decidem seguir a Jesus, mas há também um custo para aqueles que desejam e decidem ensinar pessoas a seguirem a Jesus, ao Jesus que elas mesmas seguem, a custo, tanto para aquele que segue, como para aquele que ensina outras pessoas a seguirem a Jesus. Não há como escaparmos do custo, nem do ato de seguir a Jesus, nem do ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Porém, o custo referente ao ato de ensinar pessoas, a gente vai tratar amanhã. Hoje, o que nos cabe é apenas o custo do ato de seguir a Jesus. E para isso, eu gostaria que você acompanhasse junto com o texto a nossa reflexão, para que tudo isso que foi dito até agora, nessa primeira parte, não seja mero conceito, para que você possa identificar isso no próprio texto da Escritura. Quando nós lemos o texto de Lucas, nós descobrimos que o ato de seguir a Jesus pressupõe uma decisão. E que, portanto, pressupõe um custo. Lembra? Toda decisão pressupõe um custo. A grande pergunta é: qual o custo do discipulado? Para responder essa pergunta, o texto de Lucas nos dá 3 critérios, demandas, termos, que nos ajudam a entender qual é o custo do discipulado como ato de seguir a Jesus. Quais são eles? Primeiro, um certo tipo de amor. Segundo, um certo tipo de sofrimento. E terceiro, um certo tipo de desapego. A ausência de qualquer uma dessas demandas é suficiente para desqualificar um discipulado. Em outras palavras, a tarefa de analisar cada uma dessas demandas, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de desapego, ela traz implicações para o ato de seguir a Jesus. E a sua pergunta naturalmente deve ser a seguinte: Jonas, de onde você tirou isso? Da própria estrutura do texto de Lucas, capítulo 14. Observe, em especial, os versículos 26, 27 e 33. Observe como termina o versículo 26. O versículo 26 termina dizendo: não pode ser meu discípulo. Quando você corre os olhos para o final do versículo 27, como ele termina? Não pode ser meu discípulo. Quando você corre os olhos para o versículo 33, o final do versículo 33, o que você descobre? Não pode ser meu discípulo. Todas as indicações que Jesus dá nesse discurso, definindo quem não pode ser meu discípulo, vem acompanhada de uma condição: se você vem após mim, se você me segue, então você não pode fazer X, Y, Z. Porque se você fizer X, Y, Z, a consequência é essa: você não pode ser meu discípulo.
antes de a gente analisar essas três demandas que representam o custo do discipulado, eu queria que você observasse o cenário que Lucas constrói para a argumentação de Jesus. Qual é o cenário? Versículo de número 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Essa parte de Lucas, ela é interessante porque ela mostra uma mudança no discurso. O tempo todo o discurso de Lucas vai oscilando entre a oposição entre os fariseus, escribas e, novamente, o encontro de Jesus com as multidões. Ele já tinha enfrentado uma oposição com os fariseus, escribas, e agora, novamente, o diálogo muda o foco dos líderes religiosos e coloca o foco na multidão. E qualifica essa multidão como uma grande multidão. Qual é o diagnóstico que fazemos dessa grande multidão? O diagnóstico de uma multidão que caminha para nutrir um discipulado anônimo. O que a gente poderia chamar hoje de um cristianismo anônimo. Um cristianismo genérico. Um cristianismo descompromissado. Sem comprometimento. Sem custo a pagar. Sem preço a pagar. E mais, sem consciência do preço a pagar, sem consciência do custo a pagar. Eis o cenário, uma grande multidão seguindo a Jesus. Mas o que é uma grande multidão? Uma grande multidão não passa de uma zona cinzenta. É uma massa cinzenta. É uma massa indefinida. Uma multidão não tem rosto. Uma multidão não tem nome. Você não pode chamar a multidão pelo nome. Multidões não têm identidade. Multidões parecem operar numa zona neutra, numa zona cinzenta, numa zona de ambiguidade, numa zona em que não há posicionamentos. É a zona dos isentões. Ao que tudo indica, Jesus estava preocupado com essa massa cinzenta. Jesus estava preocupado com essa zona ambígua, essa zona onde o comprometimento parece estar totalmente nebuloso. Prova disso é a sua denúncia da falta de consciência dessa multidão que o segue, dessa grande multidão que o segue, com relação ao custo do discipulado. O custo do que significa de fato seguir a Jesus. De que seguir a Jesus não é literalmente se embanhar no meio de uma multidão e seguir a Jesus. De que seguir a Jesus não é se perder na zona cinzenta, nessa nebulosa que é a grande multidão. É oferecer um rosto, é dar um nome, é se mostrar publicamente, é se revelar diante dos homens, é dizer, é professar, é confessar-se diante dos homens, sair da massa cinzenta e mostrar o seu nome, dizer o seu nome. É isso que Jesus quer de uma multidão, mas a multidão não sabe se comportar publicamente, não sabe confessar publicamente. A multidão se cala, ela só segue, ela é nebulosa, ela é cinzenta. Mas Jesus estava preocupado com ela. Tanto é assim, que o discurso todo de Jesus sobre o discipulado, como ato de segui-lo, não é direcionado aos 12, mas é direcionado à grande multidão. Observe o versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Voltando-se para ela a quem? A multidão. Jesus está preocupado com essa zona cinzenta. Jesus está preocupado com essa massa cinzenta. Essa massa que a gente não enxerga o nome, que a gente só vê as cabeças ali, mas a gente não conhece a sua história. E ela também não se revela, não mostra a sua história, não mostra o seu nome, não mostra o seu rosto. A grande multidão
é aquilo que a gente poderia chamar hoje de o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem compromisso. Ou seja, seguir a Jesus sem levar em consideração o custo do discipulado. Por outro lado, Jesus não está buscando uma multidão para simplesmente se tornar mais popular. Francamente, Jesus não está preocupado com os likes que ele vai ter na fanpage dele. Ele não está preocupado com o número de seguidores que vai seguir ele. A gente ouviu isso muito bem e claramente há poucos instantes. Jesus não está preocupado com a quantidade de pessoas que estão seguindo. Jesus está preocupado, e isso está muito claro nesse discurso de Jesus direcionado às multidões, à grande multidão. Ele está preocupado com o comprometimento do discipulado. Sua santa obsessão é por comprometimento e não por números. Mas o anonimato, esse caráter cinzento das multidões, torna a multidão algo atrativo para o descompromissado. Porque ali, no meio da multidão, ele pode se fazer presente sem estar presente. Ele pode estar presente sem se envolver, sem se engajar. Eu já sofri tanto com igreja. Já sofri tanto com liderança de igreja, já sofri tanto nessa vida, eu vou ficar aqui nesse cantinho, eu não quero ser visto, eu não quero que ninguém mexa comigo, eu quero ficar aqui, eu quero só vir ao culto, só isso. Não quero que ninguém me note, não quero que ninguém me veja, eu só quero entrar e sair. E geralmente, quando isso acontece, as pessoas entram quando o louvor está quase terminando, e saem antes mesmo de ouvir a bênção apostólica. Por quê? Porque a grande multidão, ela é confortável. É confortável você ficar numa multidão da qual você simplesmente não tem nada a que prestar contas. Você não precisa prestar contas para você sobre sua vida, sobre sua história, sobre quem você é. A multidão está ali, você está escondido naquela multidão, e você não precisa mostrar o seu rosto, você não precisa tratar seus pecados, você não precisa tratar a sua iniquidade, você não precisa tratar as áreas de resistência na tua vida com relação à obra de Deus, porque é muito confortável a multidão. Mas Jesus está preocupado com isso, porque Ele não quer o seu conforto. O teu conforto é a mesma coisa que um suicídio assistido. Ele não quer o teu conforto, porque o teu conforto é o teu suicídio. O teu conforto é a maneira pela qual você encontrou um recurso de seguir a Jesus, não mais nos termos que Jesus quer, mas nos seus termos. Como você acha que tem que seguir a Jesus? Você diz agora como você tem que seguir. Você não quer mais ouvir de Jesus o como você tem que seguir, qual a maneira que você tem que seguir, o que você precisa fazer. Não, eu vou seguir a Jesus, mas vou seguir do meu jeito. Mas Jesus não vai permitir, principalmente se você for dele, que você permaneça nas cinzas, nem nas sombras, nem nas trevas. Ele vai te tirar das trevas, porque o teu lugar não é nas trevas da multidão, do não compromisso, do indeciso, mas é no ambiente da luz, onde as coisas vêm à tona. Por isso, eu acredito que quando Jesus olha para aquelas multidões, ou melhor dizendo, para aquela grande multidão, e diz àquela multidão: se alguém vem a mim, o que ele está dizendo para aquela multidão a partir de agora é: preste atenção no que eu vou dizer a vocês.
Porque se vocês querem me seguir, vocês não podem me seguir de fato sem saber o que eu tenho a dizer a vocês. E aí ele vai dizer agora 3 coisas que essa multidão precisa ouvir. A primeira coisa que essa multidão precisa é descobrir quais são os termos do discipulado. Essa multidão precisa descobrir que ela não pode seguir a Jesus segundo os seus termos, mas sim segundo os termos de Jesus. De que o discipulado não é Jesus engajando-se em sua vida, mas você engajando-se na vida de Jesus. Não é você que chama Jesus para se engajar nos grandes projetos que você já fez o custo, você já pensou, você já estabeleceu, você já disse o que você vai fazer amanhã, você já escolheu o que você vai fazer depois de amanhã, você já escolheu o lugar onde você vai morar, você já escolheu o lugar onde você vai viver, e nada do que diz respeito ao Evangelho, nada do que diz respeito a Jesus, a Bíblia, a igreja, lhe foi considerado importante para você fazer as suas escolhas. No entanto, o que Jesus está dizendo é que é preciso entender que o discipulado, o seguir a Jesus, não pode ser baseado nos nossos termos. Não podemos encontrar na nossa agenda um espaço para Jesus. Não é a nossa agenda, mas é a agenda de Jesus. E é por isso que as multidões são tão confortáveis, porque a nossa agenda é muito cheia. E a agenda das multidões são confortáveis, são indefinidas. Em geral, quando a gente estabelece os nossos próprios termos, o que a gente faz? Ressignifica as coisas. É isso que a gente vive fazendo quando a gente não quer aceitar os termos que são alheios a nós mesmos. Por exemplo, o que acontece na sociedade hoje, se não se concorda com o que é o casamento, você ressignifica o casamento. É o casamento não segundo os termos de Jesus e da Bíblia, mas é o casamento segundo os meus termos, segundo aquilo que eu entendo de casamento ou de família. E no nosso caso aqui, a mesma coisa do discipulado. A nossa maior autossabotagem é a ressignificação do discipulado para a gente dormir tranquilo. Eu não quero que você durma tranquilo, porque eu não estou dormindo tranquilo. E eu não quero dormir sozinho com essa preocupação. Eu não quero que você saia daqui dizendo, puxa, que legal, eu tenho que seguir a Jesus nos seus termos. Não, eu quero que você saia daqui perturbado, irmão, você não entendeu ainda? Por quê? Porque esta perturbação é santa. Ela nos tira do conforto, dessa zona de conforto, e nos faz perceber que existe uma agenda mais prioritária, de que às vezes a gente pode perceber a frieza da vida cristã como sendo uma resposta exatamente às alternâncias que a gente faz dos termos do discipulado. E a primeira delas é a ressignificação do amor. Ressignificamos o amor, mas não é a ressignificação do amor aquilo que vai resolver o peso da nossa consciência. Veja o que o versículo 26 diz: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É interessante porque não é que Jesus esteja dizendo assim, odeia seu pai, odeia sua mãe, odeia sua família, odeia você mesmo, eu odeio todo mundo, e agora eu posso seguir a Jesus. O uso é retórico. O que Jesus está dizendo é que a gente não deveria amar a nossa família mais do que nós amamos a Jesus. E se a gente entende o contexto do qual Jesus está falando, faz todo sentido. Imagine que muitos daquela multidão não queriam sair da zona cinzenta, porque se saíssem da zona cinzenta, suas famílias se levantariam contra eles e diriam, você está seguindo Jesus de Nazaré? Ou você segue Jesus de Nazaré, ou então você será banido desta casa.
Nós lhe trataremos como um estranho, e essa perseguição ela poderia ganhar proporções incríveis, de chegar até a perseguição e oposição dos líderes religiosos, como fariseus e escribas. Nada diferente do que acontece com nossos irmãos, que se convertem em países dominados por uma religião de cunho islâmico, e que é extremamente hostil ao Evangelho, e que quando alguém tem a experiência, a vivência da conversão, este alguém é banido da sua família, quando não martirizado. É disso que Jesus está falando, de que às vezes a gente tem comprometimentos que precisam ser conscientes, não acerca do seu valor. É claro que a família é valiosa, Jesus não está criticando o valor da família, o que Jesus está dizendo é que talvez exista algo que valha mais do que nossa família. Ou de que a nossa família está sendo priorizada em detrimento de Jesus. Toda a argumentação de Jesus não foi outra senão para dizer que o discipulado exige que amemos a Jesus, não como uma pessoa entre tantas, apesar de ele ser uma pessoa, mas de amar Jesus como Deus. E amar Jesus como Deus significa entender que Ele tem a primazia, significa dizer que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Paulo diz que Ele é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas por Ele. Tudo o que foi feito por Ele. Mas o interessante é quando a gente descobre que este que fez todas as coisas, Ele tem a primazia, porque fez todas as coisas, Ele tem a primazia sobre todas as coisas, poderes, potestades, autoridades, tronos, Ele tem a primazia. Entretanto, o que significa dizer que Jesus tem a primazia? Significa dizer que nós não podemos admitir nenhuma outra fonte de redenção que não seja Jesus. Nossa família é maravilhosa, mas ela não nos redime do pecado. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. É interessante como a primazia diz respeito não a uma negação das nossas relações com a família, ou da nossa preocupação com o que nós somos, mas sim com a intensidade com que nos preocupamos com Jesus e com a nossa família. Então se trata de uma demanda que exige um certo tipo de amor. Que tipo de amor é esse? O amor a Jesus, não como qualquer outra coisa que exista nesse mundo. O amor a Jesus como aquele que é o centro e tem a primazia sobre tudo. Então o que se requer do discipulado? Aquele amor que não consegue ter como referência outra coisa, senão Jesus. A segunda demanda interessante é a do versículo 27, que diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A segunda demanda, que serve como critério para avaliarmos o custo de seguir a Jesus, é a demanda de um certo tipo de sofrimento. Não é uma dor de cabeça, não é uma enfermidade, não é absolutamente um sofrimento, por ser sofrimento, um sofrimento que represente o sofrimento que carrega todo discipulado, ou que está presente e que confirma todo discipulado. Trata-se daquele sofrimento que diz respeito ao fato de você amar a Jesus sobre todas as coisas. A implicação de amar Jesus sobre todas as coisas nos coloca em conflito com um mundo que tenta amar
e tenta negociar o amor de qualquer outra coisa à nossa volta como sendo superior ou igual ao amor que deveríamos depositar em Jesus Cristo. Fica difícil quando a gente lê um texto como esse, não se perguntar o que passou na cabeça daquela multidão quando Jesus disse exatamente isso. Qual de vocês quando Jesus disse, e aquele que não carrega a sua cruz, se eles não tinham visto Jesus ainda carregar a cruz. O que eles viam, na verdade, eram homens que eram condenados pela sociedade, porque eles eram vistos como nocivos à sociedade, e não apenas era necessário eliminá-los, era necessário eliminar, mas também com base na humilhação. É tão interessante a gente perceber o quanto o Evangelho nos coloca em oposição com o mundo que a gente vive. E essa oposição gera em nós desafios e comprometimentos incríveis. Porque não é só um mundo que quer exterminar o cristianismo. É um mundo que quer exterminar o Evangelho, mas ao mesmo tempo quer expor ele ao ridículo. Você acha que quando a gente vê toda a maneira como o universo à nossa volta olha para o cristianismo, olha para o Evangelho, isso não joga papel nas nossas decisões? É claro que joga. Porque muitos de nós temos dificuldade de expor, de tornar explícito o Evangelho. Porque se não temos medo de sermos eliminados, temos medo de ser ridicularizados. Mas quem segue a Jesus, que foi crucificado e humilhado, não pode se preocupar com reputação. E aí Jesus oferece duas parábolas, e elas são importantíssimas. A primeira parábola é a do construtor, no versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, calcula o custo, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então o que Jesus está associando ao cálculo do custo é exatamente o cálculo de seguir a Ele. Se você quer seguir a Jesus, você precisa fazer os cálculos. Você está vendo o que você vai perder para seguir a Jesus? Você está vendo o que você vai precisar abrir mão para seguir a Jesus? Jesus não está escondendo das multidões, Jesus não está maquiando o Evangelho, não está fazendo uma sabotagem do Evangelho, não está fazendo um Evangelho de emboscada do tipo, vamos preparar aqui um culto evangelístico, que não tem cara de culto, não tem cara de igreja, e aí quando todo mundo chegar aqui, os nossos convidados, eles vão estar achando que estão numa balada. E aí no final, quando terminar, tchan, apresenta Jesus. Olha o mecanismo do engano para evangelizar. Você está enganando para evangelizar. Jesus não quer enganadores, Jesus quer discípulo. Seja honesto, explicite o Evangelho. Agora, por que a gente engana? Porque a gente está preocupado com a nossa reputação. Porque a gente não quer passar de ridículo. A gente precisa calcular o custo do discipulado. Segundo, o exemplo do rei. O exemplo é interessante, ele diz o seguinte: o qual é o rei, que pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Ele é inteligente, é diferente do construtor que é tolo. O construtor que é tolo não pensa antes, não faz os cálculos. Ele é todo entusiasmado, é como as multidões, fica entusiasmado, que legal, muito bom. Mas não pensa o custo, e porque não pensa o custo, está no meio das multidões. Mas quando vem o custo, puxa, mas eu não sabia que era isso. O Evangelho pede isso, tem que amar Jesus em primeiro lugar. Eu não sabia disso. Eu tinha que seguir a Bíblia. Eu tenho que acreditar no Evangelho para ser cristão. Claro que eu estou sendo irônico.
Mas o interessante é que do outro lado Jesus contrasta com um rei que é sábio. Qual é a sabedoria do rei? Ele faz os cálculos. Ele diz, eu não tenho como vencer. E aí ele tem que escolher entre o domínio, entre a minha agenda do discipulado e se render. A inteligência do rei está na rendição, em abrir mão do domínio e se render. O discipulado exige submissão, irmãos. Não é uma experiência emocional do tipo, eu me senti regenerado. Fui regenerado às 3h45. E eu tenho as provas cabais da regeneração. Eu suei, eu transpirei, eu senti um negócio, foi uma coisa de louco. Não. É consciência. Nós tiramos da evangelização a reflexão das pessoas, porque temos medo de que elas não irão aceitar ou não irão entender o Evangelho, porque elas têm que entender o custo do Evangelho. Mas com isso a gente está escamoteando e mudando o Evangelho. A gente precisa pregar o Evangelho como ele é. Ele não é popular, irmãos. Você acha que Jonas tinha uma mensagem popular para Nínive? Olha, eu vim aqui trazer uma mensagem muito bacana. Deus vai trazer fogo do céu e vai queimar todo mundo aqui. Que coisa linda e maravilhosa. Ela não é popular, mas é a mensagem que ele tinha que entregar. Você não tem que tornar o Evangelho popular. Você tem que ter, como eu, como todos nós e como a Igreja de Jesus, o comprometimento com o verdadeiro Evangelho. E para encerrar, terceiro e último demanda é a demanda do desapego. A terceira demanda é um golpe que termina fatal ao primeiro. Ele vai tirando família, o apego a mim mesmo, o apego aos bens materiais, aquele que não for capaz de abrir mão, até chegar aos bens materiais. Ele está tirando toda a nossa ligação com tudo que existe nessa terra, para te transformar num peregrino. Porque Jesus não te chamou de um reino para o outro, para ser rei, mas para ser súdito, para se submeter a um rei. Por isso a gente não pode ter apego nenhum à família, a nós mesmos, à nossa reputação, aos nossos bens. O resultado disso é como Jesus conclui. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, ou seja, se ele não tiver esse certo tipo de amor, se ele não tiver esse certo tipo de sofrimento e esse certo tipo de desapego, ele não vai ser discipulado. Esse ato de seguir a Jesus só vai ser ato de seguir a Jesus se ele tiver essa essência. Se ele não tiver essa essência, ele vai ter cara de sal, mas não é sal. E o que mais torna a igreja enferma nos nossos dias é o sal que não tem salidade, o sal que não tem essência, o sal que não tem comprometimento, o sal que só tem cara de sal, mas não é sal, não salga, não realiza a sua finalidade última. Eu queria terminar com uma definição do que é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é submeter-se ao seu senhorio, amando-o como o Senhor de nossas vidas, aceitando o sofrimento que passamos por causa do Evangelho como dádiva, entendendo que Cristo é o único vínculo que precisamos nos apegar para sermos quem nós realmente somos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por Tua palavra, porque ela nos acorda do nosso sono profundo. Porque às vezes nós queremos o conforto da multidão e queremos seguir o discipulado segundo os nossos termos. Que o Senhor nos ajude a seguirmos o discipulado segundo os Teus termos.
E os teus termos não é o amor como a gente entende, mas um certo tipo de amor, o amor ao Senhor sobre todas as coisas. Não é o sofrimento que a gente quer, não é a dor que a gente deseja, mas a dor e o sofrimento que está contra o nosso desejo e vontade. A dor e o sofrimento que corresponde ao serviço, ao ato de seguir ao Senhor. Não, Senhor, apenas nos desapegarmos de tudo, mas daquele desapego que faz a gente perceber que o que a gente mais tem de precioso nessa vida é o Senhor. E se a gente perder tudo? E se não tivermos mais nada? O que seremos? Seremos aquilo que seremos quando nos desapegarmos de tudo e nos apegarmos somente a Ti. Em nome de Jesus.